Olha só, vem cá juntinho comigo. Atenção, hein, Espírito Santo. Em primeira mão, a gente vai trazer informações da reviravolta do caso do ex-policial penal detido ontem depois de atirar em 2 irmãos lá no município da Serra. Você acompanhou essa história ontem aqui no nosso TN. Acontece que a casa desse suspeito de meter bala pra cima dos 2 irmãos, tá? A casa dele foi invadida, depredaram a casa e o carro. Olha como ficou a caminhonete do cara. Todo mundo revoltado com a situação desse homem ter descarregado a arma para cima desses 2 irmãos. Mas acontece que a informação que a gente tem é que o jogo virou. O jogo virou, a situação deu uma mudada, por isso que a gente está trazendo essa reviravolta no caso. Porque as pessoas baleadas, tidas como vítimas, elas estão sob escolta no hospital onde elas estão internadas. A pergunta que a gente faz agora, pode deixar a nossa delegada em off, porque você de casa está vendo aí as imagens. Acontece, Suzy Faria, nossa delegada, acontece que as pessoas que estão internadas sob escolta, elas são suspeitas de alguma coisa, porque até então, aonde eu entendo, quando se fala que alguém está hospitalizada sob escolta da polícia, elas são suspeitas. Esses 2 irmãos que seriam vítimas até o dia de ontem, por que elas estão sob escolta, hein, Suzy? Boa tarde para você, minha delegada. Boa tarde, Douglas. Olha só, essa reviravolta que a gente ficou sabendo só quando chegou aqui. Bem, acabamos de receber a nota da Polícia Civil que informa o seguinte: o motivo dos 2 irmãos de vítimas terem virado réu é porque eles, de acordo com as investigações feitas pelos policiais que vieram aqui, teriam invadido a casa deste homem, que supostamente ontem era quem atirou nos 2, e tentado matá-lo. Ele foi e se defendeu, então teria sido legítima defesa, por isso que os 2 estão presos e o outro solto. Nós estamos aqui com a mãe dos irmãos, que ficou indignada ao saber, quando tentou ir ao hospital ter notícias dele, além de não ter conseguido notícias dos filhos, ela ficou indignada em saber que eles então foram presos como pessoas que teriam invadido aqui a casa do vizinho para tentar matá-lo. A senhora ficou sabendo disso? A senhora ontem foi informada de que essa teria sido a situação? Eu, no momento do acontecido, eu não estava, eu estava no estado do Rio, mas me ligaram, me contando tudo que meu filho estava sendo baleado, estava, entendeu? Esse cara foi até ele provocar ele lá, entendeu? Agora, o que eu não estou entendendo, o que eu estou indignada, é como que pode 2 vítimas estar internadas, a gente poder ter notícia deles e o cara sair uma boa de lá, sendo que foi ele que foi atrás do meu filho e ainda correu atrás do meu neto de 18 anos e deu 5 tiros atrás dele. Eu conto com a ajuda do delegado, o doutor Rodrigo Sandi Moura, porque só ele pode ver que não tem depoimento nenhum do meu filho. Como que eles podem julgar, prender, sem saber o que realmente aconteceu, sendo que tem muita testemunha que presenciou e que viu tudo. Pois é, apesar da dona Maura, que é a mãe dos baleados, né, das pessoas que foram baleadas aqui, estar com essas dúvidas, essa indignação, a nota que nós recebemos da Polícia Civil agora informa exatamente que o delegado tomou essa decisão porque ao virem aqui e ouvir algumas pessoas, os investigadores visualizaram aqui e entenderam que o homem que mora nessa casa, que supostamente aqui na rua seria o autor dos disparos, que baleou os 2, suposta não, porque ele baleou os 2, né? Ele, na verdade, foi a vítima, porque os 2 irmãos teriam invadido a casa dele e tentado matar ele lá dentro. Então, o que ele fez? Ele saiu daqui e, em legítima defesa, acabou baleando os outros 2. Na audiência de custódia que teve hoje pela manhã, este homem, então, foi liberado sob essas circunstâncias, já que não havia, então, indícios para mantê-lo preso. E daí que houve a reviravolta. Então, quem foi baleado e está no hospital passa a ser acusado de ter tentado matar o vizinho.
e aquele que acertou os tiros nos vizinhos, então, passa a ser a vítima dessa situação. A gente segue aqui, Douglas, tentando ainda contato, tentando falar com a vítima agora dessa situação, com esse vizinho aqui que está envolvido nessa trama que até para a gente é difícil compreender de fato a situação aqui, porque há muita gente dizendo ao contrário daquilo que foi falado até agora pela polícia, né? Muita gente aqui que mostra o homem com arma na mão, o homem agredindo as pessoas e tal, mas enfim. Júlia Cássia esteve ontem aqui no calor de toda essa emoção e ela vai trazer para a gente tudo o que apurou ontem. Vamos acompanhar. O registro é do momento em que o ex-policial penal David Rodrigues de Oliveira Neto foi preso em flagrante. O rastro de sangue no chão é de um comerciante de 36 anos e do irmão dele, um operador de máquinas de 40. As vítimas são vizinhas do ex-policial, preso por suspeita de atirar contra eles. O crime se passou em Nova Almeida, na Serra. A irmã das vítimas contou como tudo aconteceu. Ele chega discutindo, ele se acha no direito, ele é muito afrontoso, segundo ele, como ele é um agente penitenciário, ele tem direito e poder. Então ele usa isso a favor dele. Hoje meus dois irmãos estavam parados conversando com o vizinho, ele chegou com o carro dele, parou, falou: "Você tá aqui, seu otário", e deu tiro. Um dos meus irmãos correu para dentro da casa do vizinho e o outro correu para casa dele, entrou, trancou o portão, escondeu a família porque ficou com medo dele ir correndo para atingir lá. As vítimas deram entrada no Hospital Jaime Santos Neves, também na Serra. O comerciante levou um tiro na mão direita, já o irmão foi baleado na coluna. A irmã contou que o ex-policial quase fez uma terceira vítima, o sobrinho de 17 anos. No que ele saiu, ele encontrou com meu sobrinho e meu sobrinho perguntou o que ele tinha feito com o pai dele. E aí ele mandou meu sobrinho deitar no chão, meu sobrinho não deitou, saiu correndo, ele puxou a arma, deu 5 tiros. Graças a Deus nenhum pegou, mas ele deu os tiros. Ainda segundo a irmã, desde o início do ano, o vizinho vem provocando conflitos com as vítimas que moram no bairro há mais de 3 décadas. O motivo seria a intolerância. Ele divide muro com a casa do comerciante e teria se irritado com uma obra que começou a ser feita. Desde que começou a obra, começou essa confusão. Ele se acha no direito porque o barulho atrapalha ele, porque a obra em si atrapalha ele. O suspeito é considerado problemático por outros vizinhos e esse não teria sido o primeiro atentado contra as vítimas. Segundo a PM, a arma do crime não foi encontrada. Apenas uma espingarda de chumbinho foi apreendida na casa do suspeito. Fizemos diligências no local para tentar localizar a arma utilizada no crime. Porém, até o momento nada foi localizado. O atirador foi preso em flagrante e encaminhado para Laranjeiras, na terceira regional da Serra, onde estão sendo feitas agora as diligências para se efetivar a sua prisão. Antes da chegada da polícia, o imóvel dele foi invadido e depredado. A família das vítimas está assustada com a atitude violenta e pede por justiça. Ele tem 2 medidas protetivas que ele quebrou. Ele não foi preso. E aí? A gente vai viver com medo a vida inteira? Pois é, Douglas, essa situação entre os vizinhos não é de hoje, viu? Em setembro já houve uma confusão, no início de outubro já houve outra confusão. Tem moradores aqui que disseram que tem processos contra a pessoa que está aqui, que agora se transforma em vítima. E os 2 irmãos de 36 e 40 anos que estão no hospital passam a ser considerados então réus e vão ser acusados de tentativa de homicídio. Como a nota da Polícia Civil fala, né, depois que receberem alta médica, eles vão ser encaminhados até o presídio. Uma reviravolta e tanto. E volta a falar, Douglas, se a família da vítima, desse homem que esteve aqui envolvido em toda essa trama, quiser falar com a gente, estamos abertos aí a ouvi-los diante dessa situação. Porque aqui a gente só está ouvindo uma parte, né? Que é do caso aí, a família, os amigos dos 2 irmãos. Então, se eles quiserem se pronunciar, nós estamos abertos para tentar entender tudo o que aconteceu ontem, que hoje já é outra situação completamente diferente. Douglas? Ô Suzy, abre para mim a imagem aí, mostra para mim aí, deixa lá a imagem ao vivo, por gentileza, o Sérgio Porto mostrando pra gente aí a situação. Essa aí é a casa do ex-policial penal, né, Suzy? É isso? Essa é a casa do ex-policial penal. Exatamente, é a casa dele.
Certo. Assim que a polícia saiu daqui, o pessoal entrou, depredou os 2 carros e também a residência que, como você pode ver, está toda destruída. Pois é, a gente está vendo ali tudo detonado, reviraram a casa do rapaz e agora o que chama a atenção e a reviravolta, olha isso, bicho, que fizeram na casa do homem. Meu Deus do céu, mas reviraram tudo, hein? Chega aqui um pouquinho. Fizeram aí uma verdadeira bagunça. Ô Douglas, olha o que eu acabei encontrando aqui, ó. Oi. Ah, é um projetil, né? Projetil dentro da casa dele aqui também. Acabamos de encontrar aqui. Pois é, olha só, a gente está vendo ali, meu Deus do céu, hein? Veja só o nosso Sérgio Porto, a nossa delegada Suzy Faria, mostrando aí a bagunça que fizeram dentro da casa desse ex-policial penal. Suzy, para quem está chegando agora no nosso TN, não está entendendo nada, mas que história é essa, Suzy? Os 2 baleados estão presos e o ex-policial penal não está preso? O que aconteceu? Por que esses 2 irmãos estão presos e o outro não, hein, Suzy? Explica pra gente rapidamente. Mostra a casa aí, ó. É uma situação complicada, né? Tudo começou ontem. Vai mostrando a casa, Sérgio. Tudo começou ontem por volta de 9h30 da manhã, quando houve uma confusão, mais uma confusão entre os vizinhos. Os irmãos de 36, 40 com esse vizinho, ex-policial penal de 49 anos. Parece que os irmãos estavam conversando um pouco distante daqui com um dos vizinhos e aí houve todo o problema. Essa é a versão contada aqui pelos familiares dos irmãos, Douglas. Vou deixar isso claro. Aí, quando eles começaram a discutir, parece que o policial, ex-agente da Sejus, veio em casa, pegou uma arma, foi atrás dos irmãos, atingiu um nas costas, que saiu daqui pulando pelos muros da casa, inclusive tentou entrar na casa de um morador que ele não permitiu, saiu de carro, deu a volta aqui no bairro, ele já teria baleado o segundo na mão, o outro veio para dentro da casa dele, tentou se esconder aqui. Quando esse policial, ex-policial penal, agente da Sejus, deu a volta no quarteirão e retornou para cá, ele já estava sem a arma, deixou o carro e saiu na bis dele. Mas foi nessa hora, ele tentou sair, foi nessa hora que os policiais já estavam avisados, chegaram aqui, fizeram a revista nele, não encontraram a arma, não encontraram. E aí eles ficaram sabendo dos 2 irmãos que tinham sido baleados e foram socorridos para o hospital, um nas costas, outro na mão. Quando fizeram toda essa varredura aqui, não encontrando a arma, levaram esse acusado de ter atirado os 2 irmãos para a delegacia. E quando chegaram lá, dando prosseguimento às investigações, no final de tudo, chegou-se o delegado lá da 3ª Regional da Serra, chegou a essa conclusão. Os irmãos eram culpados de tentar matar o vizinho e ele só estava se defendendo, por isso que saiu atirando aqui. A informação é que ele teria dado tiro para cima de algumas mulheres, de um jovem, de uma adolescente de 15 anos, tudo ontem mesmo, aqui pela manhã em Nova Almeida. Tá certo. Obrigado, viu, Suzy, pelas suas informações. Obrigado ao nosso Sérgio Porto também pelos detalhes aí, mostrando a situação da casa do ex-policial penal que foi depredada e a polícia vai investigar isso também, com certeza. Obrigado, delegada. Olha, atenção que a gente vai voltar a falar agora do caso de Nova Almeida. As 2 pessoas que foram atingidas por tiros foram presas. Elas mudaram da condição de vítimas para suspeitos. E o ex-agente penal tá soltinho da Silva. Vamos entender melhor na reportagem? Sacode. Reviravolta no caso do ex-policial penal. O ex-agente foi liberado pela polícia e as 2 vítimas que foram atingidas por tiros no meio da rua continuam internadas no hospital e estão sob escolta da polícia. A Polícia Civil entendeu que antes dos disparos, os 2 irmãos tinham invadido a casa do ex-agente e tentaram matá-lo. A partir de então, o ex-agente sacou a arma na rua e atirou. Moradores do bairro Nova Almeida, na Serra, reclamam da atitude do novo vizinho. O ex-agente estaria causando confusão no local e os irmãos teriam até medida protetiva contra ele.
A família dos dois está revoltada. Ele chega discutindo, ele se acha no direito, ele é muito afrontoso, segundo ele, como ele é um agente penitenciário, ele tem direito e poder. Hoje, após os tiros de ontem, a casa do ex-agente foi depredada por moradores. Eles quebraram vários objetos da casa e os vidros do veículo. O ex-agente não atua mais na Secretaria de Justiça do Estado desde 2015. O caso seguirá sob investigação. Que caso, hein? A gente continua ligado nessa história aí, tá?